Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, irmãs. Amém? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 2, verso 8 até o verso 15. Colossenses, capítulo 2, verso 8 até o 15. E bom começarmos amanhã prestando um culto ao Senhor, né? Adorando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não é bom nos reunirmos como igreja e adorar o Senhor. Colossenses 2, 8 a 15. Achar é fácil de achar, hein? Depois de Filipenses. Está na Bíblia, no Novo Testamento. Colossenses 2, do 8 ao 15. Diz assim, a partir do 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar ou enganar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente e encravou-os na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Amém. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e comece a meditar o que Deus tem para falar com você nessa manhã, o que Deus tem para falar contigo nesta manhã. Senhor, nós queremos te dar graças, nós queremos render louvores a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Nesse momento, Senhor, nós vamos ministrar a tua palavra, que o teu Santo Espírito continue agindo em nosso meio. É para a glória do Senhor, Pai. É para o teu louvor, não é para a minha glória, não é para o meu louvor, é para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que aqui estão. Concede, Senhor, graça e misericórdia segundo a tua vontade para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós venhamos a entender, Senhor, esse triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Que nós venhamos nesta manhã, Senhor, entender, Pai, a soberania do Senhor em nossas vidas. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Essa carta de Colossenses, bem sabemos que não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos, mas sim Epáfras, ou algumas outras traduções. Obrigado. Epáfras ou Antipas. Paulo, então, está dando orientações para os irmãos de como proceder. Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Colossos, ainda não tinha visto a igreja de Colossos. Mas ele começa a carta dizendo, louvando a Deus pela vida e pela fé que os irmãos de Colossos tinham abraçado em Cristo. Paulo começa falando de dar graças a Deus, louvar a Deus porque eles têm abraçado a fé em Cristo, porque eles têm crido em Cristo e a fé deles estavam sendo aumentadas. E Paulo louva a Deus por isso. Paulo não se gloria porque só nas igrejas que ele abria, mas ele ia e pregava a Cristo nas igrejas que ele também não era ele que tinha fundado, porque Cristo era o Senhor e o cabeça da igreja. E Paulo começa no capítulo 1 ainda falando sobre o triunfo de Cristo, sobre a glória de Cristo, quem ele é, o que ele fez, e quem ele se manifestou em carne. E no capítulo 2 ele começa a dar uma exortação a partir desse verso 8 também. No verso 6 que ele fala, recebestes a Cristo Jesus, assim andai nele.
E depois no 8 ele começa dando uma advertência. Ele começa instruindo, porque sondava-se na época as seitas dos gnósticos, que o corpo era mau e a matéria era boa. Então Jesus Cristo não ressuscitou plenamente em carne, mas ressuscitou somente em espírito. E sondava também a seita dos fariseus, em que se obtinha salvação na observância da lei, em que tinha que se circuncidar, tinha que guardar os preceitos, não podia comer, não podia trabalhar no sábado. E Paulo então começa a dar umas instruções para eles. E Paulo começa novamente a glorificar a Cristo, mostrar que o alvo de tudo é Cristo, que Ele é o cabeça, que Ele é o dono, que Ele é quem governa a igreja. E o que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã é a redenção que há em Cristo. A redenção que há somente em Cristo. Então, primeiramente, Paulo começa dizendo que a redenção que há somente em Cristo, ela não está em vãs filosofias ou em vãs rudimentos segundo a tradição dos homens, mas segundo o costume de Deus. Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com vãs filosofias e sutilezas, conforme tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Note, irmãos, que desde o primeiro século há um problema na igreja de Cristo, há uma dificuldade em que sempre vai haver pessoas, seitas ou grupos implantando filosofias, ideologias e mecanismos que não são segundo Cristo. Sempre houve isso na história da igreja. Paulo dá esse entender para eles e fala: não se deixe enganar, não se leve pelos irmãos gnósticos, não se leve pelos irmãos dos fariseus. Na verdade, irmãos não eram, porque se não estão em concordância com Cristo, não são irmãos em Cristo. Um dos grandes problemas que nós vivemos nessa presente era, irmãos, é nós fazermos a igreja fazer o oposto do que o apóstolo Paulo fazia. É do que todos os apóstolos faziam. Do que todos os discípulos de Cristo faziam. Você vai pegar a carta de Paulo, você vai pegar Filipenses, vai pegar Efésios, vai pegar Colossenses, vai ter as mesmas expressões. Paulo, ele não tolerava a heresia, não tolerava as vãs filosofias. Ele vai dar essa instrução a Timóteo e a Tito também. Assim também nós não podemos tolerar os vãos ensinamentos e as vãs sutilezas que vêm de ideologias sem fim, que andam segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O nome, tem uma música da Oficina G3 que fala: o nome dele é Cristo, o nome de tudo isso, ele é o autor da vida, é Cristo o centro. Nós não podemos tolerar e temos que ter um cuidado com as filosofias que têm se surgido. Paulo ainda fala, quando fala para Timóteo, ele fala filosofias e loquacidades frívolas, sem fim, explicando que não há fim para ter invenções, para ter métodos e meios que não condiz com o cristianismo. Qual é o problema de se tolerar apenas um equívoco? Gauge diz que tolerar-se um equívoco é uma porta para o precipício. Jesus Cristo, vocês conhecem esse, diz que quão grande mal faz uma manchinha em uma veste branca. E o próprio Cristo falou: se a luz que habita em vós não iluminar, quão grandes trevas habita. Em outra parábola também ele fala que uma pequena fagulha inflama, acende o alqueire. Imagine só, não podemos tolerar, não podemos, porque é o seguinte, porque quem morreu por nós numa cruz é Cristo, quem deu a vida por nós foi Cristo, e de modo algum, você e eu como cristãos que somos, não podemos de modo algum permitir que alguém queira tomar o lugar de Cristo, roubar, dividir, compartilhar ou diminuir a glória de Cristo. A gente sempre fala desse culto, no centro do culto, quem é? Estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui prestando um culto ao Senhor. Estamos aqui aprendendo do Senhor, prestando um culto, adorando ao Senhor, para lá fora praticarmos e mostrarmos a luz que há em nós de Cristo Jesus. Cuidado que ninguém vos venha enganar. Cuidado
Cuidado. Essa é uma advertência que não só Paulo fala. Jesus também fala. Jesus também falou isso em Mateus 22, Mateus 24 e Mateus 25. Vigiai e orai, guarda o que tens. Advertei-vos, cuidado, porque nos últimos tempos virá cães devoradores, lobos preguiçosos, que devorarão a muitos, enganarão a muitos, e que se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne aguentaria. Cuidado, porque virá muitos falsos cristos. Cuidado que eu envio a vós a meio lobos devoradores. Cuidado, para nós, no curso da vida, estarmos andando em tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o rudimento de Cristo. Por que cuidado para não andarmos segundo o rudimento dos homens, segundo o rudimento de Cristo? Paulo fala, o que eu gosto de Paulo, que ele não age como os religiosos, ele não dá uma advertência sem uma solução, ele traz a solução. Porque nele, verso 9, habita corporalmente toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cuidado, porque não está na observância da lei a vossa salvação, a vossa santificação, a vossa vida com Deus não está em guardar-se o sábado, não está em deixar-se de comer, não está em coisa alguma a não ser em Cristo. Cuidado que ninguém vos engane, porque Cristo já nos libertou das cadeias das trevas, já nos perdoou os nossos pecados. E Paulo adverte, cuidado para não cairmos novamente em mecanismos, não estarmos novamente em prisões. Ele fala isso em Gálatas 5. Cristo vos chamou para a liberdade, não vos torneis outra vez prisioneiros. E também fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O problema, irmãos, que muitas vezes quando nós não observamos conforme a palavra de Deus, quando nós não paramos e não colocamos Cristo no centro, quando nós menos esperamos, nós estamos enredados e fazendo coisas segundo tradições, costumes e não segundo Cristo. O Evangelho ele é de uma simplicidade. O Evangelho ele é de uma humildade. E nós complicamos o Evangelho que é de Cristo. Jesus chega para Pedro, o pescador, Tiago, João, André, homens que não tinham letra, homens que não tinham estudo, e fala, vem e me segue. Esses homens foram eles que posteriormente abalaram o mundo, inflamaram com o poder do Evangelho o mundo. Paulo, nós ouvimos semana passada sobre Onésimo, prega o Evangelho a Onésimo, um escravo de Filemão, e se torna alguém útil para o Evangelho, alguém que comparece com Paulo nas suas viagens, nas suas cadeias. Inclusive Onésimo é citado na carta de Colossenses. O Evangelho é simples, é nós que complicamos ele. A vida com Cristo, ela é uma vida de humildade, de relacionamento, e não uma vida de aparência, não uma vida de externar as coisas, mas é uma vida entre você e Ele. Sexta-feira eu disse que Cristo te chama para ter um relacionamento com Ele e não para ter alguém para dizer que é cristão, para falar que tem uma religião. Ele te chama para caminhar junto. Ele te chama para estar junto com Ele. Jesus não te chama para te encontrar aqui só no domingo. Jesus está com você hoje, amanhã e eternamente, porque foi Ele quem disse isso. Jesus está com você todos os dias. Não se deixe enganar pelo curso desse mundo. Cuidado! Muitos de nós temos errado. Eu, tempo atrás, também quantas vezes errado, fazendo maus julgamentos, fazendo más interpretações, por estar aprisionado a rudimentos de religião e não a Cristo. Vocês são servos de Cristo e não servos de religião. Vocês estão debaixo da poderosa mão de Cristo e não de uma religião, não de um pastor. Essa igreja, ela tem sido abençoada porque ela não tem andado com filosofias e com vãs sutilezas deste mundo, mas ela tem andado segundo a graça de Cristo. Nós que estamos nessa manhã somos abençoados porque estamos debaixo da graça de Cristo. Você que entrou nessa manhã, você é abençoado porque você está debaixo da graça de Jesus Cristo e não debaixo de uma filosofia, debaixo de uma religião. Isso que faz toda a diferença.
Nele habita corporalmente toda a divindade. Em Cristo está a verdadeira redenção. O que é redenção? Remir, o nosso remidor. Cristo é quem nos redimiu de todo o pecado. Redenção, quem nos tira, nos livra da culpa. Pagou o preço por nós, nos livrou, foi o nosso comprador, nos tirou da culpa. Mais para frente eu vou falar outros termos. Eu vou explicar, porque não adianta nada falar se não explicar. Isso é um dos grandes problemas de hoje. Muitos líderes falando bonito e não explicando. Muitos líderes falando palavras vãs, filosofias longínquas e não explicando as palavras. De nada adianta. Nele, em Cristo, habita toda a divindade. E foi nele em que nós fomos aperfeiçoados. Ele é o cabeça e principado de toda a potestade. Verso 11. Nele nós fomos circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, também fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A nossa redenção, ela está em Cristo. Primeiro, porque Ele é o cabeça da igreja. É Ele quem governa. É Ele o Senhor. É Ele quem nos chamou. Segundo, porque foi nele que somos aperfeiçoados. Porque é nele que somos circuncidados. É nele que nós estamos mortos mediante o batismo e fomos ressuscitados perante o poder de Deus. O que quer dizer mortos perante o batismo? Quer dizer que nós, para os rudimentos do mundo, para as filosofias vãs, para a sutileza sem fim, para a tradição dos homens, nós estamos mortos. A nossa carne está morta para o pecado, mas estamos vivos para Cristo. O que isso significa? Que as suas ações, a sua vida e a sua obra tem que ser um ato de glorificação ao Senhor. Tudo que você faz tem que ser santo e para a glória de Deus. Não perfeito, não impecável, porque todos nós cometemos pecados, mas santo, separado, diferenciado, que glorifica a Cristo, que as pessoas olham e falam, essa pessoa é diferente. Sim, ela é cristão, a luz de Cristo habita nela. Ninguém vai nos enganar, porque foi Cristo quem nos redimiu, foi Cristo quem nos comprou. E o mundo não vai te enganar se você estiver sepultado com Cristo para esse mundo. O mundo não vai enganar se você estiver ressurreto com Cristo para esse mundo, porque a sua mente é a mente de Cristo. Porque a sua vida está em Cristo. Porque nós não estamos vivos para as nossas próprias vontades, mas mortos para as nossas vontades e vivos para Cristo. Cuidado. As filosofias e vãs sutilezas têm entrado muito dentro das igrejas. E a maior dor do meu coração é porque ela tira a glória de Cristo. Ela transfere o poder de Cristo. Muitas filosofias, muitas sutilezas, ela transfere o poder de Cristo para o homem. Os judeus, os fariseus, transferem o poder de Deus para o homem. A salvação está em si, observar-se da lei, guardar a lei, circuncidar-se, não comer pães asmos, não trabalhar no sábado, não fazer isso, não fazer aquilo, não comeis, não toqueis, não façais. Nisso, a salvação tornou-se pelas obras. Outras seitas, outras religiões, que a salvação vem pelo conhecimento, os gnósticos, a salvação vem pelo conhecimento. À medida que você vai conhecendo, o seu corpo vai se mortificando, você vai até chegar à plena perfeição, porque a matéria ela é má e o corpo é bom. Disso deriva-se de uma linha chamada do gnosticismo, o docetismo, em que eles afirmavam que Cristo ressuscitou só em espírito. Isso é terrível para a igreja. E tem cristãos de tantos anos dentro da igreja hoje, caindo em farisaísmo, transferindo o poder de Deus para os homens. Onde você se coloca no controle, aonde você pensa que você pode mudar a situação, aonde você pensa que você é quem está no centro, mas quando eu quero dizer para você, não! Quem está no centro de tudo, quem governa todas as coisas, é Cristo, que é o nosso Senhor. Colossenses 1, 15 e 16, Ele é a imagem visível do Deus invisível, a plena perfeição do Pai, porque nele habita toda a plenitude de Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
João capítulo 1, verso 5, tudo foi criado por meio dele, e sem ele, nada do que se fez seria feito. Tudo está no poder de Cristo, está no controle de Cristo. As vãs filosofias não vão nos enganar, porque nós estamos debaixo de Cristo Jesus. Porque em Cristo habita corporalmente toda a divindade de Deus. Porque em Cristo também nós somos mortos para os nossos pecados e também estamos ressuscitados com eles pela fé. A remissão que há em Cristo, a redenção que há em Cristo, é porque nós estávamos mortos e ele nos resgatou. Verso 13. E a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A redenção está em Cristo, porque foi Ele quem fez propiciação por nós. O que é propiciação pelo pecado? O que é propiciação de Cristo? Eu disse ontem na aula que nós falamos, as pessoas falam, vejo muitos falando termos e nem sabem o que dizer, e falei, se falar na igreja talvez muitos não saibam. Propiciação pelo pecado. Quando Cristo se ofereceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele fez propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? Ele fez cessar, remover, tirou a ira de Deus que era contra nós e levou sobre Ele. Propiciação pelo pecado. Removeu a ira de Deus que estava sobre nós e lançou-se sobre ele. Isso é propiciação pelo pecado. Quando Cristo te alcançou, quando Cristo te trouxe para a luz, fez remover de você a ira de Deus, por causa do teu e do meu pecado. Paulo fala coisa semelhante em Efésios 2:1, a questão de estávamos mortos e não da vida. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. A redenção, igreja, está somente em Cristo, porque Ele é o autor e consumador de nossa fé, porque Ele é quem consumou todas as coisas. Quem deu o brado na cruz do Calvário foi Cristo. As vãs filosofias não podem nos separar deste amor de Cristo. A redenção está somente em Ele. Nós estávamos mortos. É necessário a igreja entender isso, que nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Quem não está em Cristo hoje, está morto em delito e pecado. Está longe de Deus. Mas como está morto se está respirando? Como que pode? Eu expliquei semana passada, se não me engano. Sexta-feira eu expliquei isso. A questão da vida. O que Paulo fala sobre vida. Todos estão respirando, lógico, todos têm a psique, chamado como vida, como alma, no grego. Todos têm. Mas o termo para vida, vida em Deus, o termo que Paulo usa quando Jesus fala, eu sou a vida, quando Paulo fala, nele vocês têm vida, quando fala, ele vos deu vida, a raiz do termo grego é zoe. Há 3 tipos de vida no grego. A bios, a biologia, a gente estuda por aí a vida vegetal, vida animal. A psique, o ser humano tem, a alma, e a zoe, que somente Deus possui. É uma vida que somente Ele tem. É a vida que emana dEle. É aquele rio que desce do trono de Deus. Então, quando fala, Ele vos deu vida, Ele está falando, eu te trago a existência nesse momento. Agora você tem vida, porque agora você tem Zoe. Agora você tem Deus dentro de você. Agora você vai raciocinar, pensar e agir segundo um procedimento cristão. Agora aquele amor, aquela vida que está no meu trono, está em você. Zoe, você tem vida. E somente quem está em Cristo tem vida. Por isso quem não está em Cristo está morto em delito e pecado. Porque tem psique, tem o bios na natureza, mas não tem zoe. Não tem a vida que vem de Deus. Não pode ter a vida que vem de Deus. Essa vida é só Deus quem tem. E Ele entregou a você, Ele entregou a mim a vida que vem do trono de Deus.
Ele dá gratuitamente essa vida para você. A Zoe. Quando recebemos a Cristo como Senhor, voltamos à existência. Agora você tem vida. Agora você pode pensar. E agora você pode resistir ao pecado. Porque agora você tem vida. E você está morto para o delito e pecado. E está vivo para Deus. Fatalmente você vai pecar no curso da vida. Mas quando isso acontecer, a Zoe, a sua consciência, a vida que está dentro de você vai te falar: você pecou. Você vai se arrepender e vai ganhar. Porque junto com isso, há um Santo Espírito que nos guia em toda a verdade. A redenção está em Cristo Jesus. A redenção não está em nós, a redenção não está em homem. Não há o que você possa fazer para se santificar, não há o que você possa fazer para alcançar a salvação se você não estiver em Jesus Cristo. Cristo é o cabeça e o corpo da igreja e Ele é o Senhor da sua vida. Quanto antes você entender isso, melhor. Cristo é o Senhor da sua vida. O que você tinha antes de Cristo? Estávamos mortos na nossa carne. Estávamos longe de Deus, estávamos feridos, fizemos transgressões, e como eu tenho dito, o pecado, a ferida, a transgressão, ela ofende a santidade de Deus, e jamais Deus vai aceitar isso, nós ofendermos a santidade dEle, e ficarmos impunes. Foi exatamente por isso que Cristo fez propiciação por nosso pecado. Por isso que a redenção está em Cristo e não nas filosofias, nas vãs sutilezas, não nas tradições desse mundo, não nos rudimentos do mundo, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a nossa redenção. A sua vida está em Cristo Jesus. A sua vida está em Cristo Jesus. Não está em filosofias. Não há mecanismo para Cristo. Não há mecanismo, não há treino para Cristo. Cristo chega e fala: vem e me segue. Quer conhecer a Cristo? Novamente vou bater nessa tecla. Não há outro meio de conhecer a Deus, não há outro meio de saber quem é esse Senhor, senão através das Escrituras e da oração. Não há. Deus se revelou a nós através das Escrituras. E Ele vai nos dar experiências através do círculo da vida. Ele vai nos dar humildade, vai nos dar unção, vai nos dar dia após dia essas experiências, comunhão. Mas tudo começa através da sua palavra. Se não meditarmos na palavra, se não ouvirmos e não crermos, não teremos Zoe, não seremos santificados, não seremos redimidos em Cristo Jesus. Há muitos sofismas na igreja, que é uma linha da filosofia também, sofisma, dar a entender, falar bem um português, vamos falar bem claro, parece que é, mas não é. Dá a entender uma coisa, mostra-se uma coisa, mas ela não é isto. Há muitos sofismas. Parece que é santo, mas não é. Parece que é crente, mas não é. Hernandes Dias Lopes fala uma coisa engraçada, fala que ele chama de, ele pode falar, né? Ele já está lá em cima, né? Ele está perto dos seus 60 anos, já é renomado, então eu tenho que usar ele para não falar, para não bater em mim. Ele fala: é crente meia boca. É crente que não tem vida com Deus. Meia boca. Não tem fervor. Não é fogo, fervor. Amor, intensidade por esse evangelho. Você fala de Cristo. Não tem. Você fala que perdoou os seus pecados. Você estava morto em delito, você estava longe de Deus, você está perdido sem Cristo, e sem Jesus a ira de Deus um dia vai cair sobre você. Você fala: todos nós que estamos aqui, um dia vamos apresentar-se diante de Deus, que é Pai, mas que é justiça, amor, santidade e que julga segundo as obras. E todos nós, sem exceção, principalmente eu, todos nós, sem Cristo, teremos uma sentença certa: condenação. Condenação. E a gente explica isso, a gente abre isso e fala: gratuitamente Deus te oferece essa salvação em Cristo hoje. A pessoa. E aí nós perguntamos: o que você veio fazer? Nós não, né? O pessoal da televisão pergunta: o que você veio fazer aqui? Vim buscar a minha bênção, vim buscar
a minha vitória, vim buscar isso, vim buscar aquilo. À noite vai ter mais jovens, né? Os jovens, cuidado em buscar a vitória, viu? Vocês vigiam na terra. Cadê o Jonathan? Tá ali. Cadê o Jonathan? Fala para ele. Ele gosta desse termo. Você vigia na terra. Agora ele está namorando, não tem problema, né? Esse negócio de buscar a vitória. A gente vem buscar tantas coisas. Aí eles falam, quem é Jesus? Graças a Deus todos vocês sabem nessa manhã quem é Jesus. Mas nós perguntamos aí fora, quem é Jesus? Uma vez no seminário um amigo meu falou, eu perguntei na igreja, ele é de Minas, perguntei na igreja na escala de férias quem era Jesus, a moça falou assim, ele é lindo, ele é bonito, ele é cheiroso. Eu falei, não é esse Jesus, não é seu namorado que eu estou falando quem é Jesus. Ele não sei quem. Eu falei, gente, Jesus, Filho de Deus, o Deus homem, a plenitude, a perfeição de Deus está ali. Aquele que desceu, habitou entre nós, se fez carne, morreu para pagar os nossos pecados, e nós não sabemos quem é Jesus. Nós queremos vitória, 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 mas eu digo uma coisa, irmãos, não adianta termos vitória financeira, não adianta termos vitória na saúde, vitória em todos os lados, se não conquistarmos a vitória que está em Cristo, que é a vida eterna. E conquistarmos, eu digo, não nós conquistar, mas Cristo que nos conquistou por nós. Se nós não entendermos que nós não estamos nesse mundo para sempre, que nós temos uma morada no céu, vai passar os tempos e um dia nós pagaremos um alto preço por não ter crido em Cristo Jesus. Mas temos uma boa notícia, a redenção está em Cristo, porque tudo isso que eu falei, que nós vamos nos apresentar a Ele, nós vamos apresentar-se ao Senhor, e Isaías fala que toda a nossa obra perante Deus é como trapo de imundícia. Aí que vem a redenção em Cristo Jesus, em que Ele assumiu o nosso lugar, levou sobre si a ira que era para ser lançada sobre nós. Irmãos, nós temos que estar firmes somente em Jesus, porque Jesus Cristo, um dia Ele fez isso do verso 13 em diante, nós estávamos mortos, estávamos condenados, nós estávamos perdidos, sem vida e sem esperança, mas um dia Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra você e contra mim, as ordenanças, as leis, os regimes que eram nos prejudicial, Jesus cancelou, rasgou e encravou na cruz e triunfou sobre elas, ressuscitando ao terceiro dia. Um dia Jesus Cristo pegou todos os seus pecados, todos os meus pecados, tudo que fazia ofensa à lei, rasgou e cravou na cruz do Calvário, dando a sua vida por mim e por você. Nele está a plenitude de Deus, nele está a redenção, nele está a vida e fora dele não há vida. Você pode ser próspero, você pode ser milionário, trilionário, quadrilionário, ser o que quiser. Mas há uma afirmação correta na Bíblia. Sem Cristo, você está morto em delito e pecado. E você pode ser também o mais pobrezinho, o mais necessitado que for. Eu quero dizer que em Cristo você tem a vida e você é mais do que vencedor. Eu quero dizer que em Cristo Jesus, você abraçando essa fé, você não vai num passe de mágica resolver todos os seus problemas, mas você vai vencer dia após dia, porque agora você tem vida. Então, Paulo continua no verso 16. Já que tudo está em Cristo, a redenção está em Cristo, não se preocupe com coisas bobas. Ninguém julgue vocês, meus irmãos, pela comida, pela bebida, pela festa ou pelos sábados. Está falando contra os fariseus. Porque isso tudo é sombra das coisas que haverão de vir. Porém o corpo é de Cristo, você é de Cristo. Ninguém faça árbitro contra vós com pretexto de humildade. Culto dos anjos, agora os gnósticos, baseando-se em visões, enfaltado sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que procede de Deus, o crescimento desta igreja, o teu crescimento espiritual, físico, em todas as áreas, procede de Deus e não dos homens. A sua vida vai bem porque procede de bem, procede de Deus. Olha só o verso 18, ninguém se faça árbitro.
Ninguém vem com pretexto de humildade, cultuar anjos porque o culto ao Senhor, baseando-se em visões, em frutos sem fundamento. O culto não pode ser baseado em visão. Paulo não está falando que visão não existe, está falando que existe, é uma experiência do cristão, mas ele não pode ser baseado em visão, porque pode apenas ser uma alucinação da nossa mente. Em 1830 foi fundado um livro chamado Livro dos Mormons, por Joseph Smith Jr. E essa religião, essa seita cresceu fundada numa visão em que o anjo Moroni trazia para ele as placas de ouro, que eram as tábuas de Moisés. Eu tenho o livro, não empresto. Tentar baixar online, porque é difícil emprestar livro, tá bom, vai. Prazo, se quiser ler, dou prazo, né? E numa visão foi fundada uma religião. Cuidado com o que você anda vendo. Eu vou novamente citar ele. João Calvino diz o seguinte: quem não estuda a palavra de Deus confunde heresia com voz de Deus. Que nós saiamos daqui fortalecidos, sabendo que a nossa redenção está em Cristo, tendo cuidado que nenhuma sutileza venha nos fazer acometer de legalismo. Que nem nós vamos falar, eu não posso fazer isso, minha religião não permite, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Você está livre em Cristo, você tem vida em Cristo, e a sua liberdade é para servir a Cristo e nada mais do que isso. Você tem Cristo que é o teu Senhor, então você não anda segundo rudimentos de mundo, você cumpre a lei de Deus, não como o ato para a salvação, mas como consequência de ser salvo. Deus me salvou, por isso os frutos são guardar os mandamentos, e ainda fatalmente eu transgrido algum deles. E quais são os mandamentos que os fariseus fizeram tantos, mas Jesus resumiu em dois? Os 10 mandamentos se resumem em 2. Mateus 22, 36 em diante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E nós tiramos uma lição aqui. Se você ama a Deus e ama o teu próximo, primeira carta de João capítulo 4 fala que você é mentiroso. Como você pode amar a Deus, sendo que você não ama o seu irmão ao qual você vê? Nós temos uma coisa aqui: se nós não amarmos uns aos outros, nós não estamos em Cristo, nós não amamos a Deus. Amar não quer dizer não errar. Amar não quer dizer que você vai falhar com o seu próximo. Quer dizer que nós vamos se reconciliar, quer dizer que nós vamos pedir perdão uns aos outros, nós vamos andar em comunhão, reconhecer os nossos erros, vamos respeitar uns aos outros e vamos juntos caminhando para a glória através de Cristo Jesus. A tua redenção está em Cristo. Não está no que você faz. Não está no que você deixou de fazer. Ela está em Cristo. Ele te resgatou. Ele te comprou. Ele te deu vida. Ele te chamou. Não há nenhum outro que possa te chamar. E se você não está em Cristo, eu te convido nessa manhã, venha para Cristo. Abrace a Jesus. Nada vai adiantar ouvirmos uma palavra dessa se não colocarmos em prática. Nada vai adiantar se não crermos que Cristo Jesus é tudo isso que eu falei nesta manhã. Ele é a imagem do Deus vivo. Colossenses 1, 15 e 16. Ele, esta imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, soberanias, principados, potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e neles tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer seja sobre a terra, quer seja sobre o céu. Ele nos trouxe novamente uma vida com Deus. Nós só estamos aqui porque ele nos resgatou. Ele é o grande Deus. Ele é quem nos chama para a vida. Esse Jesus, quem te convida nessa manhã para ter uma vida com ele.
Esse Jesus que a gente convida nessa manhã para caminhar. Jesus não está exigindo nada de você. Jesus não está falando, não, você não pode fazer isso, isso, aquilo. Não, ele está falando, vem e me siga. Vem e me siga. Você terá problemas, porque ele falou que tereis aflições. Você terá dificuldades, mas há uma promessa. Você é mais que vencedor, porque ele venceu e cravou a nossa morte na cruz do Calvário. Venha sem demora, porque ele te faz mais que vencedor. E eu pergunto para a igreja, a pergunta que eu sempre faço, sabendo de tudo isso, sabendo que nós temos vida em Cristo, sabemos que vamos passar por dificuldade, mas vamos vencer porque Ele está conosco. Mesmo que não vemos saída, Ele está conosco. Eu preciso de mais alguma coisa, você precisa de mais alguma coisa do que Jesus? Com certeza não. Você não precisa que ninguém decrete a sua vitória. Você não precisa que ninguém assine com caneta de ouro nada, porque Cristo já rasgou a cédula da morte e encravou na cruz. Gente, vocês não entenderam isso aqui, Jesus, Ele é soberano, quer seja na terra, quer seja no céu, soberania, quer seja trono, principado, potestade, Ele é o Senhor, e nada na sua vida acontece por acaso, nada na sua vida acontece sem que Ele saiba, e não há um espaço de um dedo na sua vida que Ele não esteja sob o controle. Ele está sob o controle da sua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero orar por você. Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Amém. A nossa redenção está em Cristo Jesus. Convido você a orar e refletir sobre isso. E guarde um tema dessa mensagem. A sua redenção está em Jesus. Cuidado, para que alguém venha tirar isso da sua cabeça. Ninguém pode falar, se você não fizer isso, você é salvo. Você não é salvo. Se você fizer aquilo, você não é salvo. Não, você é salvo porque Cristo te salvou. Persevere até o fim, porque você é um salvo. Você é um eleito em Cristo Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Nós te damos graça nessa manhã. O Senhor, o objetivo, Pai, da minha vida é exaltar e glorificar ao Senhor, meu Deus. Ah, Senhor, cada espaço da minha vida é glorificar ao Senhor. Ainda, Senhor, que assim como Paulo, sou falho, o pior dos pecadores, como dizia Paulo. Peco, erro, toda a igreja. Mas confessamos uma coisa, a nossa vida está em Ti. Senhor, que essa igreja venha ter cuidado de não ser levada, Senhor, por vãs filosofias, não venha ser levada por doutrinas que não venham do Senhor. A Tua palavra, o Senhor Jesus Cristo é quem é o Senhor, é quem é o cabeça da nossa vida. Abençoa cada um que entrou aqui, Senhor, restaura situações, abençoa a família, abençoa relacionamentos, abençoa os filhos, abençoa os casamentos, abençoa os jovens, abençoa toda a igreja no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o cabeça de toda a igreja, o Senhor é o soberano sobre toda a igreja e não há outro Senhor, Pai. Nós confessamos, Senhor, que não há um espaço de um dedo em nossa vida que Tu não seja o Senhor. Tudo é Teu, Pai, tudo é do Senhor e para o Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor. Seja sobre a Tua igreja a Tua bênção, seja sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra, a Tua posteridade, a Tua prosperidade, a Tua alegria, a bênção da família, a bênção da comunhão, a bênção da vida, a vida que vem de Deus, a zoe de Cristo, seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Quero chamar o grupo de louvor.